Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para fazer o review de um novo livro para o nosso quadro do canal Incentivando o Hábito de Leitura. Então hoje eu trouxe aqui para vocês um livro que é o Drácula, do Bram Stoker, né? É a abreviação para Abraham Stoker. Esse livro, ele, né, como você já pode ver, ele conta a história do Drácula. Mas, na verdade, ele não conta exatamente como Drácula surgiu, como que ele foi parar lá na Transilvânia. Ele já parte da história com o Drácula, digamos, pronto, e foca num personagem que vai fazer uma visita ao Drácula para tratar de negócios. Ele queria comprar uma propriedade em Londres. Eu tenho aqui uma edição da Zahar, e essa editora é muito legal, porque a maior parte dos livros, pelo menos que eu tenho dela, ele traz sempre várias notas de rodapé para que você possa entender alguns conceitos, né? Tipo, por exemplo, essas notinhas que tem aqui embaixo, para que a gente possa entender alguns conceitos que às vezes não ficam claros por conta da época em que o livro foi escrito. Então é bem legal para que você possa, né, ficar ali contextualizado com o período, com a forma de linguagem, com algumas brincadeiras verbais que o autor faz, né, por ter escrito em inglês, às vezes não ficam claras em português. E por que eu acho que você deve ler esse livro? Bom, primeiro é um livro clássico, né, pelo menos as pessoas aí chamam de um livro clássico. Ele serviu como inspiração para vários outros grandes autores. O próprio Stephen King comenta bastante sobre o livro do Drácula. E ele é uma história que não tem um narrador onipresente, né? Como assim? Em vez de você ter um narrador contando os fatos que estão acontecendo e o diálogo ali entre as pessoas, na verdade você tem as pessoas escrevendo seus próprios diálogos e contando ali como é que foram as interações, né, com os outros personagens. Então você tem fragmentos, né, de pontos de vista de pessoas distintas. E aí na sua cabeça é que você tenta formar essa união dos fatos que estão acontecendo com cada personagem e tenta linká-los ali no tempo. Às vezes fica um pouco difícil, vou ser bem honesto, porque como ele tem vários personagens fazendo os seus diários, você tem que ficar bem atento às datas, apesar dele colocar em forma bem progressiva, temporalmente falando, você tem que ficar bem atento ali às datas para saber quais fatos foram concomitantes para que faça sentido a história na sua cabeça. Uma coisa que é bem interessante sobre esse livro é a forma como ele humaniza o mal, né? Como assim? O Drácula é o personagem do mal, né? E ele quer sugar o sangue das pessoas. E o autor ele traz esse personagem para um nível humano. Em que sentido? Na personificação dele, nas falas dele, no diálogo dele, no desejo por comprar uma casa, por exemplo, pelo interesse lá na história do personagem principal, que é o Jonathan Harker. Então você tem uma perspectiva bem humana desse mal que seria o Drácula. Uma outra coisa muito interessante no livro é que nos primeiros capítulos você tem a presença do Drácula e depois ele some na maior parte do livro, né, pouco depois do início, até quase o final do livro, ele não aparece diretamente. Na verdade, você tem apenas evidências da presença dele e das coisas que ele pode fazer. Você também nunca deixa claro o personagem fazendo um ataque direto, pelo menos no início, no meio do livro, ele não faz um ataque direto, né? Ele apenas deixa no ar, né, a partir dos relatos, a partir da escrita, o que pode estar acontecendo em algumas evidências. E isso faz com que a gente consiga imaginar a materialização do vampiro. Você nunca sabe se o relato que as pessoas estão fazendo é verdadeiro ou apenas ilusão da cabeça delas. Elas mesmas têm essas dúvidas. Caramba, eu vi um negócio ali acontecer. Mas isso é impossível, será que aconteceu mesmo? Então isso também torna o livro, de uma certa maneira, uma pseudociência, porque ele está tentando analisar os fatos que ele está observando enquanto personagem, tá, gente? Não estou dizendo que o Drácula existe, tudo bem? Mas enquanto personagem, para poder tentar entender o que está acontecendo ali. Então isso eu achei muito interessante no livro. Os personagens sempre criam essa dúvida.
sobre a existência do que eles estão realmente verificando ou das evidências que eles estão vendo acontecer com as pessoas. Uma coisa interessante sobre esses elementos, né, pseudocientíficos que aparecem é porque no início do século XX você tinha uma revolução científica muito grande acontecendo na física, na química, na biologia, estava começando a acontecer. Você tinha também na psicologia. Então o autor ele tenta unir esses elementos que estão surgindo numa única história e ele nunca alega que o que está acontecendo é falso, né? Ele diz que aquilo tudo é uma possibilidade e que de repente talvez um dia a gente entenda cientificamente todos os fatos que aconteceram, que os autores, né, que os personagens presenciaram dentro daquela história. Então você vai ver muito a presença do natural com o sobrenatural, a presença da hipnose, a presença da materialização, a presença do corpo astral. E você vai ter um personagem que é o Helsing, né? Pensei no o Van Helsing, que depois virou o grande caçador de monstros, caçador de vampiros, mas ele vai ser representado como um médico que aparentemente entende o que está acontecendo, sabe das histórias, talvez, ou das coisas que o Drácula pode fazer, e tenta, de uma maneira científica, resolver os problemas, né, que ele está causando nas pessoas. Não só problemas físicos, como chupar o sangue da pessoa, mas também problemas psicológicos relacionados à influência que o Drácula pode fazer nessas pessoas. Então, pessoal, acho esse um livro muito interessante. É um livro que, apesar da espessura dele, né, como você está vendo aqui, é um livro rápido de você ler, porque é um livro que trata de uma história. E, geralmente, livros de história, você não reflete tanto assim sobre eles, e você consegue progredir muito bem na leitura. Eu vou deixar o link dessa edição aqui na descrição. Essa edição é muito bonita, pessoal. Eu gosto muito, né, esses livros assim de capa dura, comentados, então eles ficam bem bonitos na estante. Eu gostei muito da retratação da capa com esse vermelho e preto aqui. Realmente dá aquela noção do sangue, das trevas, eu acho. E eu acho um livro muito interessante aí para que vocês, né, complementem a leitura de vocês. Eu não coloquei hoje o alerta de spoilers, porque eu acho que eu não dei spoiler exatamente sobre o que está acontecendo na história, tá? Acho que isso daí vai fazer parte, eu acho, melhor da leitura de vocês. Não tem muito o que eu falar, é mais o que aconteceu ali. Acho que todo mundo conhece aí minimamente a história do Drácula, então não é um livro que você vai ficar surpreso com o que o cara pode fazer, mas você vai ficar mais surpreso com a forma como o autor retrata o que o Drácula pode fazer. Então, pessoal, essa é a minha recomendação de hoje. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se você já leu o livro, o que você achou, se você teve uma impressão diferente da minha. Lembra que eu não sou um literário, então eu posso não ter tido algumas impressões do livro que seriam mais comuns para as pessoas que estão habituadas, né, que trabalham com essa área de leitura, né, da literatura. Deixa também aí recomendação de outros livros que você gostaria que fossem revisitados aqui no canal e até a próxima.